Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo, tudo certo? Para vocês que se preparam aí para o Enseja, então vou estar trazendo aí uma série de conteúdos, tá? De forma bem resumida e abrangente, que são as principais temáticas trazidas para o Enseja, tá? Lembrando que é em relação à prova do ensino médio, que abrange todas as ciências humanas. No caso, no ensino fundamental nós temos as provas separado em História e Geografia, a área de linguagens, a área de matemática, etc. Tá? No ensino médio é um pouco mais abrangente ainda, porque nós temos a prova de Ciências Humanas, que abrange os conteúdos de Geografia, História, Sociologia e Filosofia, certo? E é claro que eu vou estar abordando aí numa perspectiva geográfica, né, já que eu sou professor de Geografia, dando ênfase nos conteúdos de Geografia, mas de uma maneira interdisciplinar, que dialoga aí com as outras disciplinas e que pode estar te preparando tranquilamente para fazer a prova do Enseja, certo? É muito baseado nas questões das provas anteriores, como nas provas de 2018 e 2019, por exemplo, certo? Então eu vou começar essa série falando dele, sim, aquele cara que é amado e odiado por várias pessoas atualmente, certo? E é alvo de muitas críticas, muitas controvérsias e muitas vezes até fake news. Sim, eu tô falando dele mesmo, daquele barbudinho, né, vermelho, não do Papai Noel, né, que traz presentes aí no Natal, mas do famoso filósofo Karl Marx, certo? O cara que escreveu esse livro aqui, chamado O Manifesto do Partido Comunista. Por que eu vou falar dele, certo? Porque goste você dele ou não, tenha ouvido falar bem ou mal dele, tá? Ele foi muito importante no estudo da sociedade, para compreender como as sociedades elas funcionam, elas se desenvolvem, tá? Então aqui eu não vou entrar no mérito da questão se as ideias políticas dele eram boas ou ruins, se ele é bonito ou feio, se você gosta dele ou não, isso aqui não está em debate nessa abordagem, certo? Eu estou trazendo ele aqui porque a análise dele faz a base de tudo que nós vemos na prova do Enseja, né? Das ciências humanas em geral, porque de certa forma todas as análises que ele fez contribuíram com as mais variadas áreas do conhecimento, desde a economia, a filosofia, a sociologia, a história, a geografia, a psicologia. Então vários ramos aí, eles bebem da fonte das análises do pensador Karl Marx, do filósofo Karl Marx, certo? Por isso que se nós entendermos muito bem o pensamento de Karl Marx, nós conseguimos aí compreender uma série de desdobramentos, né, de conteúdos propriamente ditos das ciências humanas que caem não só no Enseja, mas também em Enem, vestibular, certo? Então, compreender Karl Marx é essencial para compreender todo o resto das ciências humanas, tá? E as análises que são feitas em cima das suas contribuições. Então, o Karl Marx ele começa o livro dele falando a respeito da luta de classes como motor da história, ou seja, ao longo da história da humanidade sempre tivemos aquela divisão entre aqueles que mandam e aqueles que obedecem, né? Aqueles que estão em cima e aqueles que estão embaixo. Então nós vamos ter ao longo da sociedade diferentes classes sociais, que vão ser, e essa configuração de classes ela vai ser diferente em cada modo de produção. Por exemplo, na Roma Antiga nós vamos ter a divisão entre escravos e senhores de escravos, né? Então nós temos aí uma configuração de embates, ou seja, nós temos interesses antagônicos, né? O senhor de escravo ele quer assim, utilizar o trabalho do escravo, né? Para poupar, para ter mais tempo livre, para tirar proveito disso, né, do trabalho do escravo. O escravo ele tem o interesse de ser livre, de trabalhar menos, né? Então nós temos aí um choque de interesses muito grande e bem visível, tá? E esse antagonismo ele vai continuar, só que sob uma nova forma depois da queda do Império Romano, porque daí nós vamos ter uma sociedade feudal como aquelas que são representadas, por exemplo, naqueles filmes medievais, muitos deles famosos aí no cinema, ou até mesmo em alguns jogos, né, que também representam aí uma sociedade feudal. Então nós vamos ter a propriedade da terra ligada aí aos senhores feudais, que eram membros da nobreza ou da igreja, né, e vamos ter aí embaixo deles, né, os camponeses, por exemplo, né, os servos da gleba, que eles não têm direito à propriedade, eles simplesmente trabalham em troca de comida, em troca de moradia, de proteção. Não era exatamente um trabalho escravo, né, como no passado, mas era uma forma de trabalho servil, né, explorado, onde uma grande massa de trabalhadores sustentava uma elite, né, por meio do suor do seu trabalho. Então nós tínhamos uma elite estéril aí, que seria os monarcas, os reis, os duques, né, todas as classes de senhores feudais, né, os padres do alto clero, né, enfim, bispos. Então todos eles eram sustentados aí. Nós tínhamos
então essa nova divisão de classes, certo? E é claro que o embate entre essas duas classes, né, nós vamos ter o surgimento do novo sistema, que é o capitalismo, né? Então nós vamos ter aí, depois do feudalismo, esse embate de classes que vai dar origem ao sistema capitalista. Então, o sistema capitalista ele vai ter o seu início, digamos assim, de uma forma mais, uma ruptura maior com o sistema feudal a partir das revoluções burguesas, que nós estudamos bastante histórias, né? Por quê? Porque a burguesia é uma das classes sociais que no feudalismo ela vai ser uma das classes que está embaixo, que vai estar em atrito, assim como os servos da gleba, né, os burgueses, que eram basicamente comerciantes, trabalhadores dos burgos, né, por isso que se chamam burguesia, que eles tinham aí um atrito de interesses com os monarcas, né, com os senhores feudais, os proprietários de terra, certo? Então, muitos deles queriam, por exemplo, liberdade de comércios, não precisar pagar imposto, né, prestar contas a ninguém, ter o direito à propriedade garantido, né? Então, junto com ele, nós vamos ter o surgimento de ideias, né, dentro do pensamento que a gente chama de iluminista, certo? Um deles é o pensamento liberal. Então, nós vamos ter o liberalismo econômico e político surgindo na época que ocorreram essas revoluções que puseram fim ao regime feudal, né, que já vinha declinando, né, entrando em colapso, mas nós tivemos aí revoluções movidas pelos ideais de grandes escritores como Adam Smith, do pai do liberalismo econômico, John Locke, que é um grande proeminente do liberalismo político, Jean-Jacques Rousseau, que é outro filósofo influente, que basicamente defendiam o que a gente conhece hoje como o Estado moderno, né, o sistema democrático. Então nós vamos ter aí a defesa de uma sociedade em que haja liberdade de comércio, ou seja, o livre mercado, e as liberdades individuais, certo? Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de crença. Lembrando que na época, na Idade Média, por exemplo, havia muita perseguição religiosa, certo? Uma intolerância religiosa muito grande. Então nós vamos ter vários pensadores, né? Voltaire, por exemplo, né, que fala um pouco sobre a questão da liberdade religiosa, certo? Coisas que são estudadas bastante também em filosofia, certo? Para quem cursa filosofia no ensino médio, muitos desses autores eles são trabalhados, né? E na história também se menciona eles. Então, essas revoluções empreendidas pelos burgueses, né, principalmente na França, onde nós temos a Revolução Francesa famosa, né, ou a Revolução Gloriosa na Inglaterra, certo? Que apesar de ter mantido a estrutura monárquica, ela se assemelhou aos valores da França, né, os valores liberais. E também a Revolução Americana, certo? Que os Estados Unidos, aí, depois da sua independência, se moveu muito por esses ideais baseados no liberalismo político e no liberalismo econômico, certo? Então nós vamos ter aí uma nova sociedade surgindo, depois que o feudalismo é enterrado totalmente, né, após as grandes revoluções burguesas e todas essas transformações políticas e econômicas que ocorreram, né, principalmente influenciados pelo pensamento liberal, né, do liberalismo político e econômico. Nós vamos ter aí essa sociedade capitalista como nós conhecemos, liderada pela burguesia. Certo? Só que aí tem um problema. Será que essa nova sociedade, essas revoluções, elas conseguiram colocar fim a toda forma de opressão do homem pelo homem, né, a toda forma de dominação? Lembrando que muitos dos escritores iluministas, eles criticavam essa divisão de classes entre as pessoas. Jean-Jacques Rousseau era um deles, um ferrenho crítico à existência de classes sociais, né, de pessoas que mandam e outras que obedecem, né. Temos pensadores como Etienne de la Boétie, não sei se é assim que se diz, né, mas é em francês, escritor do livro famoso aí também, o Discurso da Servidão Voluntária, certo? Então, são pensadores que tinham aí a crítica ferrenha ao poder dos monarcas, ao poder da igreja, enfim, e a estrutura de classes. Mas o sistema que vai surgir no lugar, ele vai continuar tendo uma estrutura de classes, ou seja, ao lado da burguesia, que é composta pelos proprietários dos meios de produção, ou seja, os grandes comércios, os grandes bancos, né, que vão evoluindo, eles vão estar gerando aí uma nova estrutura de classes. Aqueles camponeses que antes eles eram servos da gleba, eles vão se tornar trabalhadores assalariados, ou seja, eles não têm os meios de produção, eles não têm como produzir utilizando ferramentas de trabalho, então eles precisam se unir a quem? Aos burgueses e suas organizações, que hoje nós conhecemos como empresas, né, e vender a sua força de trabalho, ou seja, o que antes, né, no passado foi um escravo
no período feudal foi um servo da gleba, ele se torna um proletariado no sistema capitalista. Então Marx vai chamar a classe dos assalariados de proletariado, certo? Que nós conhecemos vulgarmente como os trabalhadores, basicamente os trabalhadores assalariados que simplesmente vendem sua força de trabalho em troca de um salário, certo? Então essa divisão de classes, ou seja, esse choque entre burguesia e proletariado, essa nova configuração do sistema capitalista aí nascente, ela vai estar ganhando novas formas e uma abrangência maior à medida que o capitalismo se desenvolve e avança, certo? Porque ele vai mudar ao longo dos séculos, ganhando novas formas. Na geografia nós estudamos aí a configuração da sociedade, das paisagens ao longo do sistema capitalista. Então nós fazemos uma periodização do capitalismo em 3 fases, certo? Nós temos a primeira fase, que é a fase mercantil ou comercial, tá? Nada mesmo, que se refere ao capitalismo na sua fase nascente ali, quando iniciou as revoluções burguesas, quando começa a despontar aí a burguesia comercial. Então a principal atividade econômica dessa época era o comércio, certo? Nós não tínhamos grandes tecnologias como temos hoje, não tínhamos indústrias, né, da forma como conhecíamos hoje. A principal atividade da burguesia era, em primeiro lugar, os artesãos, certo? Então nós tínhamos aí a figura de um artesão, por exemplo, de um ferreiro, de um alfaiate, de um comerciante mesmo que estiver vendendo e levando. Nós temos aí essas atividades bem rudimentares aí do capitalismo mercantil ou comercial. Então o foco do capitalismo nessa época era muito o acúmulo de metais preciosos, ou seja, cada país fechar a sua balança comercial de forma favorável, certo? Então nós vamos ter aí as grandes navegações nessa época, como por exemplo o caso mais emblemático de Portugal, Espanha e Reino Unido, que estabeleceram colônias em vários lugares do planeta. Então sempre relaciona a figura de uma caravela, a figura de Cristóvão Colombo, de Hernán Cortés, de todas aquelas cenas de grandes navegações com o capitalismo comercial, o mercantil. O foco dessa época era o comércio, a extração de minérios, de riquezas naturais, certo? Então nós vamos ter aí também o início do processo de globalização, que nós falamos muito também na geografia, que é o processo de conexão entre as diversas partes do planeta. Então, à medida que o capitalismo ele se desenvolvia ali no continente europeu, tá? Lembrando que toda essa história que o Karl Marx traz no seu livro do Manifesto Comunista, certo? Essa sequência lógica que ele traz do sistema escravista romano para o feudalismo, para o capitalismo, é uma visão mais, vamos dizer, eurocêntrica, certo? Baseado ali na Europa. Porque esse desenvolvimento ele não se deu de maneira linear em outras partes do planeta, como ele descreveu aqui, tá? Se a gente olhar a história da América aqui, principalmente da América Latina, da África, o sistema se deu totalmente diferente. Então nós fomos colonizados por Portugal aqui, tirando o exemplo do Brasil, certo? Assim como nossos vizinhos foram colonizados pela Espanha. Então nós tínhamos um capitalismo inicial se desenvolvendo lá em Portugal e Espanha, por exemplo, e aqui nós tínhamos ainda um sistema extremamente atrasado, certo? De extração, de exploração de minérios. Nós tivemos inclusive trabalho escravo aqui durante nosso período, tanto de colonização quanto o início ali do Império, certo? Depois da nossa independência. Então pode notar que seguindo essa sequência lógica de desenvolvimento dos modos de produção, enquanto a Europa estava mais avançada nesse processo de evolução, nós estávamos aqui na América totalmente atrasados ainda, certo? Num modo de produção bastante rudimentar. E aí nós temos essa divisão internacional do trabalho surgindo junto com o processo de globalização. Isso significa o quê? Que cada país exerce um papel na economia global. Então nós vamos ter aí aqui as grandes metrópoles lá, como Portugal, Espanha, Reino Unido, desenvolvendo as suas atividades manufatureiras, certo? A sua manufatura, produzindo os derivados aí das matérias-primas, enquanto nós aqui na América, na África, nós estamos fornecendo as matérias-primas para eles. Ou seja, nós temos essa relação de classes aí, muito além da simples trabalhador e funcionário, né? Nós temos também nações sobre nações. Então nós vamos ter uma nação
uma metrópole dominando uma colônia. Nós temos aí esse sistema que nós chamamos de colonialismo, certo? Então, como o próprio Karl Marx vai colocar na obra dele, a burguesia nascente, né, naquele capitalismo nascente lá na Europa, ela vai não só explorar os recursos naturais e humanos de sua própria nação, mas ela vai necessitar explorar as mais diversas regiões do planeta. Ou seja, então a burguesia nascente daquele capitalismo desenvolvido, ela vai estar se expandindo para as mais diversas partes do globo, o seu poder de dominação, os seus tentáculos, né? Então nós vamos ter aí essa divisão internacional do trabalho, né, conforme bem colocado pelo Karl Marx, certo? Uma análise certeira aí. E nós vamos ter então o desenvolvimento da indústria, né, das primeiras fábricas surgindo justamente nesses países. Ali no Reino Unido, por exemplo, e posteriormente a Alemanha também vai se desenvolver aí a primeira revolução industrial. Então nós vamos ter a indústria se desenvolvendo na Europa, certo? Para onde foram drenados a maior parte dos recursos das antigas colônias, certo? Mesmo que Portugal e Espanha eles não tenham se desenvolvido totalmente como o Reino Unido, tá? Mas eles fizeram parte aí do fluxo de riquezas que foi adentrando para a Europa em relação aos outros países também ali, certo? Então a gente vai ter a segunda fase do capitalismo surgindo a partir da Revolução Industrial. Então nós vamos ter aí o surgimento das fábricas. Então todas aquelas coisas que eram feitas por um artesão com seus assistentes, agora vai ser feito por um monte de trabalhadores, cada um especializado numa etapa do processo produtivo, certo? E é nesse contexto de capitalismo industrial que nós vamos ter aí o desenvolvimento das ideias de Karl Marx. Porque embora ele não fosse o único, na época dele, preocupado com essas relações de trabalho, com a precariedade da vida dos trabalhadores e operários das fábricas, né? Muitos antes dele já falavam sobre isso, como Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Mikhail Bakunin. Então tem vários pensadores que nós vamos chamar de socialistas, né? Vamos ter aí o surgimento do pensamento socialista, ou seja, eles pensam, olha, as revoluções do passado elas não colocaram fim ao sistema de classes, nós precisamos criar um novo sistema. Então eles pretendiam criar um sistema de igualdade. O que os primeiros pensadores socialistas como Saint-Simon, Fourier, eles propunham? Eles propunham que simplesmente as pessoas se conscientizassem, né, e formassem uma sociedade em que todos tenham acesso a tudo, né, todos tenham acesso aos bens e serviços, né, não existe essa divisão entre ricos e pobres, entre os que mandam e os que obedecem, certo? E nós vamos ter aí também o surgimento de Karl Marx criticando esses pensadores. Ele fala, olha, esses caras são muito ingênuos, ele vai chamar esses caras de utópicos, porque eles querem mudar a sociedade capitalista, mas simplesmente através do bom exemplo, fazendo coisas boas, obras de caridade, ou tentando conscientizar todo mundo que é melhor nós fazermos de outra forma. Então ele vai estruturar a teoria dele, né, o pensamento político dele, que é o socialismo científico. Ele mesmo vai chamar assim, porque ele vai propor que exista um caminho, um método a ser seguido para promover essas mudanças, para construir uma nova sociedade. Ou seja, que as classes, assim como nas revoluções anteriores, que foram promovidas pelas classes oprimidas, as classes oprimidas do sistema capitalista elas deveriam se unir, né, que seriam basicamente os trabalhadores, e fazer uma revolução, tomar os meios de produção, tomar o poder do Estado, né, e a partir daí desenvolver o sistema que ele chamaria de socialista, onde essa primeira etapa que ele chama de socialismo visa colocar todos os meios de produção, as indústrias, as fábricas em geral, os campos, as terras, tudo na mão do Estado, ou seja, ele quer tudo seria estatizado, público. Assim como a nossa escola, que a maior parte de nós estuda, né, ou estudou, é pública, ele queria que todos os serviços fossem assim. E depois que esse processo revolucionário fosse concluído, a sociedade naturalmente iria para uma sociedade comunista. Ou seja, o comunismo seria a etapa final da revolução, onde não existiriam nem classes nem Estado. Por quê? Não existiria a figura do patrão e do empregado, porque os meios de produção, as empresas, as fábricas, elas seriam controladas pelos trabalhadores, né, por um sistema de democracia operária. E o Estado também. O Estado ele seria por uma espécie de democracia participativa, né, os trabalhadores no poder.
Esse processo de revolução se chamaria ditadura do proletariado. Por quê? Porque o proletariado toma o poder das mãos da burguesia. Então a burguesia ela não é ouvida nesse processo, ou seja, ela é eliminada, não fisicamente, embora na prática muitas vezes houve a eliminação física, né, da burguesia, mas é uma eliminação enquanto classe, ou seja, todos na sociedade seriam igualmente proletários, trabalhadores, então não existiria classes, e aí, consequentemente, o Estado não existiria também, né, porque todos estariam numa espécie de sistema de democracia direta, né, todos participavam. E é claro que esse sistema aí, então cabe a nós observarmos essas etapas, né. Primeiro nós tínhamos a sociedade escravista, né, como do Império Romano, depois nós tínhamos o feudalismo, que evoluiu para o capitalismo, e Marx ele pensava que a sociedade naturalmente, né, a partir da revolução das classes oprimidas, ela transitaria do capitalismo para o socialismo, e o socialismo consequentemente para o comunismo, que seria uma espécie de fim da história, né, seria o estágio final da humanidade, onde não mais teríamos classes sociais, ricos e pobres, mandantes né, pessoas que mandam e pessoas que obedecem, certo? É claro que essa teoria do Marx ela vai ter muitas críticas até mesmo dentro do próprio movimento socialista naquela época, isso é muito importante observar, tá? Nós vamos ter o surgimento de pensadores que vão ser chamados posteriormente de anarquistas, como por exemplo Proudhon, o Bakunin, que inclusive Bakunin era contemporâneo do Marx na época, né? Então eles tiveram aí umas divergências de pensamento. Bakunin ele considerava errada essa ideia de ditadura do proletariado, de tomar o poder do Estado, porque isso, para Bakunin, ele considerava que isso não iria pôr fim ao sistema de classes, mas ia gerar uma nova sociedade de classes. Nós teríamos aí a figura dos burocratas do Estado agindo como os antigos burgueses, nós teríamos ali os proletários como funcionários do Estado, ou seja, nós não iríamos colocar fim a uma burguesia, mas criar uma nova burguesia de Estado, digamos assim, certo? E, de fato, essa análise do Bakunin foi profética, né, porque foi um problema que nós realmente vimos nas revoluções socialistas que foram empreendidas lá na Rússia, na China, em Cuba, principalmente em vários lugares, né? Então nós temos aí o pensamento anarquista surgindo de forma dissidente. Mas é claro que tanto o pensamento de Marx quanto o pensamento dos anarquistas ele vai influenciar o surgimento dos sindicatos, né? Então os sindicatos em geral, né, ao redor do mundo, eles geralmente seguem uma orientação baseada ou nas análises de Marx ou de Bakunin e de outros pensadores anarquistas, certo? Então nós temos essa dicotomia entre o pensamento anarquista e o pensamento socialista de Marx, né, o marxista. Mas é claro que essa revolução, como nós sabemos bem, ela não aconteceu ao nível global. Nós ainda vivemos num sistema capitalista. Ou seja, daquela época de Marx, depois da sua morte, até os dias atuais, o capitalismo avançou para uma nova fase, que nós chamamos de capitalismo financeiro. Ou seja, com a expansão das indústrias, né, nós vamos ter aí o desenvolvimento dela própria, né, nós vamos ter posteriormente o toyotismo, e depois a mecanização das grandes fábricas, né, gerando aí uma série de transformações no espaço geográfico. Mas nós vamos ter o surgimento aí do mercado de ações, por exemplo, ou seja, as empresas elas se tornam globais, se tornam internacionais. Elas não mais ficam limitadas a um país, nós vamos ter o surgimento das transnacionais e multinacionais. Ou seja, as transnacionais são as empresas que estão presentes em vários países. E as multinacionais são aquelas que têm investimento de vários acionistas de vários países aí também. Então nós vamos ter, ou seja, a empresa ela não vai ser mais propriedade de um homem só, na figura do grande burguês, empresário industrial daquela época do Marx. Nós vamos ter aí um conjunto de acionistas, né, ou seja, sócios, pessoas que compram ações da empresa mesmo, né. Para quem não sabe sobre o mercado de ações, quando uma empresa vende uma ação, basicamente ela está pedindo dinheiro emprestado. Ou seja, se você compra uma ação de uma empresa, você está praticamente emprestando dinheiro para a empresa e com o lucro que ela der, ela vai te repassar com juros. Ou seja, né, é um investimento que se faz na empresa. Então, essa é uma característica bem principal aí do capitalismo na sua fase financeira. Então nós vamos ter aí com essas operações o crescimento de grandes instituições financeiras, dos grandes bancos, das bolsas de valores,
né, dos mercados de ações também, porque o comércio ele se torna cada vez mais global, então precisamos aí de transações internacionais, né, utilizando moedas diferentes. Nós vamos ter aí o surgimento do dólar como moeda principal de transação mundial, aí, então nós temos essa fase do capitalismo financeiro que é a que nós vivemos hoje. É claro que há alguns que consideram que nós vivemos num quarto estágio do capitalismo, que seria o capitalismo informacional, graças ao desenvolvimento das tecnologias de informática, de inteligência artificial, mas claro que esse é um conceito em construção ainda, né? Vamos considerar que ele ainda faz parte da terceira etapa, tá? Então o capitalismo ele tem essas três fases: fase comercial ou mercantil, fase industrial e fase financeira, tá? Então essa foi a evolução que o capitalismo teve nas suas várias formas, em que se acentuou ainda mais também essa divisão internacional do trabalho, ou seja, as antigas colônias da época do capitalismo mercantil, que durante a era industrial também se comportavam como fornecedores de matérias-primas. Hoje são países que na atual configuração continuam também a maior parte deles exercendo esse papel, certo? Mesmo que as indústrias tenham se desenvolvido, vamos colocar aqui o exemplo da América, né, do Brasil, Argentina, Uruguai. Existem indústrias aqui, existem fábricas, sim, mas com uma relevância econômica muito menor do que em outros países como o Reino Unido, como na Alemanha, né, como na grande parte da União Europeia, né, nos Estados Unidos, agora na Ásia lá também, né, na Coreia, no Japão. Então nós vamos ter aí essa grande diferença, tá? Atualmente. Tá, então falando aí das relações internacionais, né, nós vamos ter aí grandes eventos como nesse meio tempo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, que eu vou falar de cada um deles, tá? Então assim, partindo da análise marxista, né, nós vamos ter aí o desenvolvimento das sociedades capitalistas, onde pensadores como Lenin, por exemplo, que foi um líder da Revolução Russa, ele vai considerar que a fase superior ao capitalismo é o imperialismo. Tá? Então esses países que se desenvolvem o seu capitalismo desde sua fase mercantil à industrial, eles começam a ter necessidade de se expandir para outros lugares do planeta, como Marx já tinha falado, né? E colocar suas empresas lá, né? Então para explorar recursos, drenar recursos. E é claro que se o país não aceitar que essas empresas estrangeiras se instalem no seu território, é óbvio que ele vai utilizar a força das armas, né, e do seu Estado, que pode ser mínimo na economia, mas vai ser máximo na força militar, pode ter certeza. E aí nós vamos ter esse fenômeno do imperialismo, que ele foi muito forte, principalmente aí durante o século XVIII. Tá? Então nós vamos ter o exemplo clássico da Conferência de Berlim, onde grandes potências elas delimitam seus próprios domínios ali dentro da África, certo? Então nós vamos ter aí o fenômeno do imperialismo em sua face mais escancarada. E é claro que nesses momentos aí que precederam a Primeira Guerra Mundial, então a Primeira Guerra Mundial nós vamos ter vários desdobramentos ali de expansão territorial, de configurações de nações, então vários eventos são bem mais analisados em história do que na geografia, né? Na geografia nós nos preocupamos mais com a mudança ali do mapa político, né? Enfim, do continente europeu, mas cabe observar que numa perspectiva marxista, né, nós vemos aí o embate entre duas potências imperialistas. Nós já temos o embate entre potências imperialistas e países que são dominados, né? Nós temos aí as antigas colônias com suas metrópoles, né? Nós vamos ter aí países imperialistas que dominam os mais fracos, mas nós podemos ter conflitos entre duas potências imperialistas, ou seja, que foi basicamente o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Países como a Alemanha, por exemplo, que nas duas grandes guerras quiseram expandir seus territórios, expandir os seus domínios. Na Segunda Guerra isso ficou ainda mais evidente, né? Nós tivemos o Japão ali tentando expandir seu domínio pela Ásia, a Itália tentando expandir o seu domínio para o norte da África e a Alemanha tentando conquistar aí boa parte da Europa, né? Então nós temos o imperialismo na sua face mais escancarada ali também, na disputa entre as potências imperiais, ou seja, além desse conflito que nós temos entre países dominantes e países dominados, os países dominantes eles podem entre eles mesmo também entrar em choque, certo? E foi o que aconteceu nessas grandes guerras. Nós tivemos potências capitalistas, obviamente, que estavam lutando entre si. E é claro que nesse contexto surge aí a Revolução Russa, tá? Então a Revolução Russa,
que foi liderada pelos bolcheviques, que conseguiu promover aí a primeira revolução socialista de orientação marxista aí na história da humanidade, né? Nós vamos ter na Rússia essa ideia justamente de se contrapor à guerra. Então, tanto é que o próprio a Rússia, ela, depois da revolução, ela sai da primeira guerra ali, certo? E posteriormente, tá, nós vamos ter aí o desenvolvimento, os desenrolares da Segunda Guerra Mundial. E é claro que na Segunda Guerra Mundial nós vamos ter aí um mundo dividido, tá, entre as potências aliadas que estavam lutando contra os expansionistas do eixo, né, que seria basicamente a aliança entre Hitler, Mussolini e o regime do Japão. Tá? Então nós vamos ter ali o eixo lutando contra as potências aliadas ocidentais, e no meio disso a gente tem ali a União Soviética, tá, os países socialistas que só querem paz e não querem guerra com ninguém, mas que acabam sendo arrastados para a guerra após um ataque, né, dos nazistas contra o seu território. Então nós vamos ter aí os socialistas de um lado se alinhando com as potências ocidentais liberais, digamos assim, né, para derrotar o nazifascismo, né, as potências mais imperialistas mais agressivas. E depois, é claro que a derrota evidente aí do Hitler e dos seus aliados, a gente vai ter uma nova configuração de mundo. Nós vamos ter o início da chamada Guerra Fria. Por quê? Porque depois que os grandes regimes expansionistas representados aí pelo nazifascismo, eles foram derrotados, a nova preocupação dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido e de seus aliados é com a União Soviética, né? Porque nós vamos ter aí a Revolução Socialista acontecendo em vários países, né, que boa parte deles, ao adotar o sistema socialista inspirado por Marx, ele vai fazer parte da União Soviética, que vai expandindo seu território. Mesmo países que não fizeram parte da União Soviética formalmente, como a China, elas vão estar igualmente numa esfera de influência ideológica igual. E é claro que os Estados Unidos se preocupam com isso, né, e os seus aliados. Eles vão pensar, nossa, daqui a pouco nós vamos ter uma revolução dessas acontecendo aqui. E a União Soviética é uma potência grande. Eles podem, inclusive, começar a apoiar revolucionários em nossos países e daqui a pouco vamos estar todos falando russo ou chinês. Né? Então, houve uma preocupação disso. Nós vamos ter aí a formação da chamada OTAN, que a gente conhece hoje como Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, ela vai surgir nesse contexto, né, entre os países ocidentais para se defender da ameaça comunista. A principal artigo aí da OTAN seria da defesa mútua. Se um país for atacado, os outros são obrigados a reagir. Hoje nós temos, por exemplo, 28 países na OTAN, mas aí naquela época não eram tantos países assim, tá? No início vocês podem ver aí no mapa a evolução da OTAN. Mas nós temos aí o início do que nós chamamos de Guerra Fria, porque tanto os Estados Unidos e os seus aliados da OTAN quanto a União Soviética, eles carregam uma coisinha chamada armas nucleares, uma coisa quase inofensiva, ironicamente falando. Então a gente vai, se eles chegassem a se enfrentar diretamente naquela época, né, e agora também, é claro, né, na figura da Rússia, nós teríamos aí o fim do mundo, porque uma guerra nuclear entre dois países não há vencedores, porque os dois vão trocar explosões nucleares, vão acabar se auto-aniquilando. Então nós temos esse embate, ele nunca aconteceu entre União Soviética e as potências do OTAN por causa disso, porque eram potências nucleares e temendo aí um Armagedon, um apocalipse nuclear, eles sempre ficaram com tensões, ou seja, eles se enfrentaram indiretamente em outros países. Por exemplo, quando estruturava uma revolução socialista em um país como o Vietnã, por exemplo, a União Soviética ia lá e dava arma para o lado comunista, e os Estados Unidos ia lá e dava o lado para que combatia os comunistas. Né? Então, cada grupo, né, a OTAN e a União Soviética, dava apoio para um grupo em disputa nesses dois países. E aí nós vamos ter um exemplo disso claro hoje, como as duas Coreias. As Coreias hoje, Coreia do Sul e Coreia do Norte, é um resquício da Guerra Fria, porque a Coreia era uma só. Mas quando eclodiu uma revolução socialista lá, os Estados Unidos apoiaram o lado anticomunista, né, o lado capitalista, e a União Soviética, né, a China também apoiaram a Coreia do Norte, né, o lado comunista. E é claro que
houve um empate, digamos assim, o conflito ficou congelado, então os dois, e aí tivemos o surgimento aí de duas nações, né, da Coreia do Norte e Coreia do Sul, embora eles componham ali um só povo, né, então eles estão oficialmente em guerra, inclusive hoje, tá, mas nunca saíram do estado de guerra, mas é um conflito que permanece adormecido, tá, eles mantêm uma espécie de paz gelada ali. Isso é um resquício da Guerra Fria, porque era assim que Estados Unidos e União Soviética se enfrentavam. Tá? Sempre que havia uma revolução em algum país, os Estados Unidos ia lá e apoiava o lado que não era socialista, e a Rússia, a União Soviética, no caso, apoiava o lado socialista. Ok? Então nós vamos ter durante a Guerra Fria a regionalização do mundo em três. Nós vamos ter o primeiro mundo, a divisão, nós temos primeiro essa divisão entre o Oriente e o Ocidente, certo? Então nós vamos ter o lado ocidental, que é representado pelas nações capitalistas desenvolvidas, especialmente da OTAN, tá? do capitalismo desenvolvido. Nós vamos ter Estados Unidos, França, Reino Unido, então esse aí configura o lado ocidental. E nós vamos ter aí o Oriente, né? O leste, que é representado pelos países socialistas, União Soviética, China, Iugoslávia, vários outros que fazem parte desse bloco. Então nós vamos ter aí na Guerra Fria a representação do mapa do mundo dividido em dois, em leste e oeste, ocidente e oriente. Claro que nós vamos ter também o terceiro mundo, que são os países não alinhados, são países que são capitalistas também, como o Brasil, por exemplo. Tá? Nessa época da Guerra Fria, o Brasil ele era neutro, tá? Então ele era dos países não alinhados, mas são países capitalistas que não querem tomar partido na Guerra Fria nem de um lado nem de outro, certo? Tentam se manter neutros, e porque são países atrasados, são países da periferia do capitalismo. Então lembrem, em primeiro mundo nós temos os países desenvolvidos, né, da capitalistas desenvolvidos, segundo mundo os países socialistas, e o terceiro mundo chegou, como diria o Renato Russo, né? Nós vamos ter esses países do capitalismo atrasado, né, como Brasil, Argentina, Equador, Chile, enfim, todos esses países aqui do Sul. Com o fim da Guerra Fria, tá, que ele vai ocorrer após o colapso da União Soviética, tá, então a União Soviética ela vai entrar em crise econômica, em crises políticas, e aí ela vai se dissolver em 15 repúblicas diferentes, na qual a Rússia vai ser uma delas. Tá? Então a Rússia é a maior herdeira aí do território da antiga União Soviética, inclusive das armas nucleares. As ogivas nucleares ficaram tudo atualmente com a Rússia, né, que eram parte da União Soviética. Mas nós vamos ter o desmembramento da União Soviética em 15 repúblicas independentes. Algumas delas, inclusive, se bandeiam para o lado da OTAN e da União Europeia, enquanto outras se mantêm aliadas à Rússia, né, na chamada Comunidade dos Estados Independentes. Então, com o fim da União Soviética, nós vamos ter o mundo novamente respirando o capitalismo em quase toda a totalidade do seu planeta, certo? Então, hoje nós, pelo amor dos céus, não falem que a Rússia ou o leste europeu é socialista, porque lá, né, a maior parte dos países eles abandonaram esse sistema, né? Até mesmo a China, ela hoje, apesar de manter um governo socialista, tá, ela teve reformas econômicas nos anos 70, empreendidas por Deng Xiaoping, que abriram o sistema, o mecanismos de livre mercado no país, tá, abriram ele, de modo que ele é um país que é mais voltado para o capitalismo, embora tenha vários setores estratégicos nas mãos do governo, né? É um país predominantemente capitalista, inclusive com bastante milionários, bilionários, né, e classes sociais, bem como Marx já criticava, né, enfim. Tá, então nós temos aí um mundo ainda mais globalizado nos anos 90, até os dias atuais, certo? E nós vamos ter uma nova regionalização de mundo. Aquela velha ordem mundial que nós chamávamos de bipolar, porque ela era um polo dividido entre duas grandes potências, que eram Estados Unidos e União Soviética, agora ele vai ser um mundo multipolar, né? Nós vamos ter aí, primeiramente, a maior parte dos países capitalistas, certo? Só que aí nós vamos ter a divisão entre norte e sul. Nós vamos ter os países do norte, que em sua maioria são considerados os desenvolvidos, e os países do sul, que são a maioria subdesenvolvidos. Tá? Então, hoje em dia, nós não utilizamos mais a expressão terceiro mundo, primeiro mundo, segundo mundo. Nós simplesmente utilizamos a expressão países desenvolvidos e países em desenvolvimento, ou países do norte e países do sul. É claro que não quer dizer que todos os países do norte sejam desenvolvidos. Tem países no hemisfério norte que são muito mais pobres do que alguns países do hemisfério sul, mas isso aí é uma generalização, tá? Essa forma de regionalizar o mundo hoje.
Tá? E nós vamos ter aí o surgimento, o fortalecimento de vários blocos econômicos regionais, o fortalecimento da União Europeia, né, da Comunidade dos Estados Independentes lá do lado da Rússia, né? Nós vamos ter a OCX como uma zona de comércio ali vinculada à China, né? Nós vamos ter o Mercosul aqui no Brasil, né? Vamos ter o surgimento de vários blocos, né? Então esse aí é o mundo multipolar, ou seja, nós não temos mais a divisão do mundo entre duas potências, nós temos várias potências aí, um papel atuante no mundo, certo? Então, só para resumir tudo que nós vimos, tá? Primeiro nós vimos aí o surgimento... Então, só para resumir tudo que nós vimos, tá? Nós começamos entendendo aí o pensamento de Karl Marx, que é o que dá a base para toda a análise feita em história, geografia, filosofia, sociologia, né? O campo das ciências humanas, que é o campo da prova do Enseja, tá? Trabalhado de forma interdisciplinar. E nós entendemos aí que os conceitos como luta de classes e de modos de produção são muito utilizados, tá, para fazer as análises dos cenários passados e presentes, tá, para entender como a nossa sociedade era e como ela é atualmente, tá, tanto em sua configuração geográfica, estrutura social, a história, enfim, tá. Então nós vamos ter essa divisão de classes e aí nós vamos ter, segundo Marx, aí uma evolução, uma tendência, uma evolução das sociedades entre as sociedades escravistas até a feudal, passando pela capitalista, que depois iria para a socialista e caminharia para o comunismo. Ou seja, as contradições internas de cada sistema, né, daria o fim àquele sistema, né, onde a sua classe oprimida ela faria uma revolução, dando origem a um novo sistema. Né? Então, do sistema escravista foi para o sistema feudal, né, para o feudalismo, do feudalismo foi para o capitalismo. Ele acreditava que naturalmente nós iríamos do capitalismo ao socialismo e posteriormente ao comunismo. É claro que esse pensamento dele teve críticas mesmo dentro da própria esquerda política na qual ele fazia parte, tá? Como pensadores anarquistas, por exemplo, que vão discordar dele. Tá? E nós vamos ter também aí o desenvolvimento do capitalismo em várias etapas. Tá? Então, ao contrário de uma revolução socialista natural e espontânea que poderia acontecer, né, nós vamos ter aí o capitalismo em sua fase mercantil ou comercial, ou seja, quando nós tínhamos a divisão entre metrópoles e colônias, né, o fenômeno do colonialismo, das grandes navegações, onde o comércio e a extração de minérios era a principal atividade econômica. Tá, nós vamos ter aí o capitalismo na sua fase industrial, quando essas potências que antigamente dominavam, né, principalmente ali no continente europeu, todo esse recurso acumulado vai gerando aí a industrialização, o desenvolvimento da indústria e a manutenção dessa ordem global em que os países mandam e outros países obedecem, né, fornecem matérias-primas. Então, nós vamos ter a divisão de classes entre burguesia e proletariado, tanto numa escala local dos países como numa escala global. Ou seja, nós temos uma burguesia internacional, né, uma burguesia, por exemplo, lá do Reino Unido, que além de estar acima dos trabalhadores do Reino Unido, também está acima dos trabalhadores do terceiro mundo, lá da África, da América, da Oceania, de onde eles estão também instalados, certo? Por exemplo. Tá, e nós vamos ter também nessa fase industrial do capitalismo, né, o desenvolvimento então do imperialismo, tá, onde as empresas elas vão se instalando juntamente com a força militar, e aí nós temos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como manifestação disso. Nós vamos ter também o surgimento aí de revoluções socialistas no meio do caminho, tá, que vai gerar aí a União Soviética, a Guerra Fria, a divisão do mundo entre leste e oriente, oriente e ocidente, certo? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. É óbvio que com o colapso dessas sociedades, né, no meio do caminho nós tivemos a terceira fase do capitalismo, que é atual, que é o capitalismo financeiro, tá, onde as indústrias elas foram, né, tanto do pós-guerra, pós-segunda guerra mundial e durante a Guerra Fria até os dias atuais, elas foram se mundializando, ou seja, nós temos transnacionais, multinacionais, bolsas de valores, mercado de ações, enfim, tudo que nós vemos diariamente nos noticiários. Tá? Então nós temos não mais empresas com um só dono, mas vários acionistas e um fluxo global de recursos financeiros e de pessoas, certo? E vamos ter aí, depois da Guerra Fria, uma nova mundialização, ou seja, uma nova forma de regionalizar o mundo, esse mundo globalizado onde nós temos os países desenvolvidos, né, maioria no norte,
e os países subdesenvolvidos, sua maioria no sul, essa disparidade, essa desigualdade ainda, certo? E aí nós vamos ter vários polos regionais de poder, tá? Principalmente fortalecendo aí blocos econômicos, e é claro que são tudo cenários em transformação. Nós estamos tendo aí várias transformações, temos uma guerra, por exemplo, a guerra na Ucrânia aí, que envolve a Rússia, envolve a OTAN também diretamente, né? Que é também chamada de Guerra Fria 2.0, tá? Porque apesar da Rússia não ser mais socialista e nem existiu a questão socialista no meio desse conflito, existe um conflito de interesses imperialistas, né? Mais ou menos como aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? De grandes potências lutando pelo domínio de territórios. Nós temos também toda essa transformação que pode gerar mais para frente aí uma nova mundialização, uma nova forma de regionalizar o mundo, tá? Então estejamos atentos a isso. No mais, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula, que eu tenha conseguido abranger todos os temas. É claro que de maneira muito superficial, eu gostaria de falar detalhadamente de cada um. Se eu pegasse cada tópico aqui, daria para destrinchar em várias coisas, né? Eu estou ciente disso, mas é para dar uma visão geral e interdisciplinar mesmo, certo? E aí eu vou deixar abaixo aí um link de questões que tratam desses temas falados na aula, né? Questões do Enseja, que vocês possam responder e resolver aí. Se tiverem dúvida, vocês podem me chamar, tá? Eu deixo o meu e-mail aí com vocês e posso estar fazendo um atendimento aí bem camarada para quem tiver tendo o primeiro contato comigo aí, beleza? Falou!